Para você que não sabe, eu tenho um canal aqui no YouTube pessoal, eu lancei ele ontem e lá toda segunda-feira eu farei um programa com o André Lima, ex-centroavante do Botafogo e meu cunhado, para quem não sabe. Ontem lá no canal Cadu Barbosa 97 a gente fez o nosso primeiro programa e entre vários assuntos do futebol brasileiro, lógico, a gente falou muito sobre a situação do Botafogo. Para você que não sabe, o André jogou no Botafogo em 2009 e viveu exatamente essa mesma situação que o clube vive hoje, de uma situação de rebaixamento, difícil de se salvar, só que em 2009 ele e o grupo inteiro conseguiu salvar o Botafogo do rebaixamento e a gente conversou muito sobre isso na nossa live de ontem e eu recortei um pedaço do nosso primeiro programa lá no canal Cadu Barbosa 97 e vou colocar aqui para vocês assistirem no Resenha Alvinegra. Se inscreve aqui no Resenha Alvinegra, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com os botafoguenses, porque esse será o tema do vídeo da Resenha Alvinegra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo e se inscreve lá no Cadu Barbosa 97. Vamos começar aqui o nosso papo, porque tem muito assunto para a gente conversar. Começando no alto astral, né? Começando num assunto extremamente maravilhoso, que é a situação do Botafogo. Vou até fugir um pouco do jogo de sábado, porque o roteiro é o mesmo há 5, 6 semanas. O Botafogo não vence há 10 jogos, são 5 derrotas seguidas. E hoje eu acho muito interessante te trazer aqui, André, e conversar com isso sobre você, com sua experiência lá dentro. A gente não teve a oportunidade de conversar pessoalmente sobre isso, vamos conversar aqui agora, que você participou de um momento exatamente igual, só não vou falar exatamente igual, que em 2009 o Botafogo tinha... Eu acho que o Cadu caiu. Eu acho que o Cadu caiu aí na internet, gente. O que vocês acham? Digam para mim, por favor. Acho que ele tá voltando. Voltei. Foi mal, me ligaram. Oi. Me ligaram no telefone. Mas, enfim, você viveu exatamente essa situação ali dentro do Botafogo. Quando você chegou, o Botafogo tinha... Você chegou mais ou menos nessa... Você chegou pro segundo turno, não foi? Mais ou menos nessa altura do campeonato. Correto, eu cheguei mais ou menos... É porque, assim, a gente falar de tempo agora tá meio estranho, porque a gente já tá em dezembro. Então, mas eu cheguei na época mais ou menos isso aí, em julho, agosto, que seria o meio do campeonato, né? Ou talvez um pouco mais de partida, mas já iniciado o segundo turno. Mas é basicamente isso aí mesmo, na mesma época. O Botafogo... Faltam 15 jogos para o Botafogo. Em 2009, quando faltavam 15 jogos, o Botafogo tinha 3 pontos a mais que hoje. A torcida está muito desesperançosa. E não é à toa. O Botafogo, você obviamente acompanha o noticiário do Botafogo é completamente aterrorizante, de uma forma que poucas vezes eu já vi. E olha que é difícil me surpreender com tudo que a gente já viveu dentro e fora do Botafogo. Mas, André, para tentar dar um pouco de esperança, o que foi feito ali em 2009, cara? Os jogadores se fecharam, teve um apoio da diretoria, foi a torcida que compareceu, foi um bicho um pouco maior, foi situação de adversários, foi algo, sei lá, dos deuses de futebol. O que aconteceu? Qual foi o ponto de virada? Como é que o Botafogo, como é que vocês se fecharam ali? E o que aconteceu, o que influenciou para vocês conseguirem salvar o Botafogo e que pode ser aplicado hoje? Assim, nós temos várias diferenças em relação ao time de 2009 para o time de 2020 hoje, tá? A situação, como você me disse, praticamente é a mesma. É claro que hoje o Botafogo, se olha na tabela, tem 19º colocado, né? Tá desesperador você olhar para a tabela e ver o Botafogo lá embaixo, sendo que nós tínhamos um elenco, né, que era muito melhor do que o Botafogo tem hoje, né? Nós tínhamos o Lúcio Flávio, nós tínhamos o Juninho, né? Nós tínhamos muitos jogadores com capacidade de assumirem responsabilidade no momento que o Botafogo estava passando, né? Nós tínhamos o Jefferson, que estava no gol, né? Nós tínhamos o Jobson, que estourou no momento certo, né? Então, assim, nós tínhamos o Renato, nós tínhamos muitos jogadores que tinham qualidade para que o Botafogo saísse daquela situação. É claro que o extracampo atrapalhava muito o Botafogo tinha salários atrasados, como tem até hoje, né? Promessas não cumpridas, enfim, muitas coisas que a gente conhece, não só do Botafogo, acho que do futebol todo, brasileiro especificamente, como a gente está falando, né? Então, assim, dirigentes oferecendo
Deus e o mundo se a gente ficar na Série A, mas a gente já sabia que isso não ia acontecer, né? Então, assim, o nosso foco maior, primeiro, era não manchar o nome da instituição e o nosso nome, porque somos nós que estamos jogando, né? A instituição que nos dá a oportunidade de estar vestindo uma camisa grande, como é do Botafogo, de estar disputando um campeonato muito qualificado, como é o Campeonato Brasileiro, né? Então a gente sabia ali no momento, se a gente fosse rebaixado, ia ser uma perda muito grande, não só financeira para a gente, como para o clube também, e sim para a torcida, né? Então a torcida abraçou a causa, a torcida entendeu, né, que teoricamente, assim, vamos supor que o nosso time estava um pouco limitado, mas a torcida entendeu que sem aquele time o Botafogo não iria, né, para continuar na Série A, não tinha mais reforço, não tinha mais nada, ou era aquilo ali que tinha, né, ou não era. Então, assim, e o time encaixou no momento certo, na hora certa, então nós, né, conseguimos fazer grandes jogos que talvez muita gente fala assim, não acredito até hoje que o Botafogo ganhou esse jogo, jamais eu acreditaria que o Botafogo ganharia esse jogo. É claro que teve a situação do Jobson, do doping depois, etc., mas nada vai manchar, né, nada vai apagar aquela virada, né, que aconteceu naquela ocasião. E você puxou um assunto muito importante, é que aquele jogador tinha muito jogador experiente, né, cara? Você não era velho, mas você já era muito mais experiente do que era em 2007. O Lúcio Flávio já era cascudo, o Juninho era muito 2009, cascudo, o Jefferson, 2009. não se fala isso, em 2009. Então, o time era muito mais experiente que o time de hoje. O Botafogo tem média de 23 anos de idade. Isso pesa dentro de campo, a média de idade, principalmente numa situação dessa? Pesa. Querendo ou não, pesa um pouco. Querendo ou não, pesa. Porque você tem que ter uma referência, né? Você tem que ter uma referência, né? Então, no caso, hoje, quem é a referência do Botafogo? É o Honda. Sendo que como que o cara vai... Se o cara não fala português, se o cara não consegue dialogar com os outros jogadores, né? Mesmo tendo tradutor, mesmo todo mundo se esforçando, não estou dizendo que o pessoal faz de má fé, mas tem que ter uma referência. E hoje a referência é o Honda, não tem outro. E a nossa referência na época era o Lúcio Flávio, que hoje faz parte da comissão técnica, era o Juninho, era o Jefferson, era eu, querendo ou não, mesmo novo, era uma referência, o Vitor Simões, o próprio Jobson também, depois, né, que deslanchou, nós tínhamos o Reinaldo também. Então, assim, nós tínhamos muitas referências boas, né, que chamava a jogada, que chamava o time, etc. E hoje, infelizmente, o Botafogo não tem. Não é culpa do Honda, não é culpa dos outros atletas, não é culpa de quem está tentando, de repente, ajudar o Botafogo, não é culpa de quem faz gol, de quem não faz, de quem toma gol. Não é culpa. Isso é o sistema, não tem jeito, infelizmente. E falando sobre isso, você até viralizou esses dias no Instagram, o Honda, que hoje é a referência do Botafogo, ele não me parece querer, ou pelo menos não me parece saber assumir essa referência. Em campo, a torcida do Botafogo já reclamava há muito tempo, porque já teve uns 4 ou 5 casos para mais de que houve falta perto da grande área, ali, perto da área, e aí você imagina, quem que tem que bater? O líder do time, o capitão e o cara mais qualificado. Mas nessa hora, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ajudar. Alguém, obviamente, chega e pede para bater. O Honda cede todas. O Honda não bate uma falta pelo Botafogo. Ele é o primeiro a pegar a bola, mas o primeiro que pede, ele entrega a bola. Isso já mostra para mim uma falha enorme de liderança do atleta. E na semana passada, teu comentário até viralizou, meu Instagram ganhou quase 200 seguidores. O Honda fez aquela postagem que eu achei completamente descabida para o momento, principalmente por isso que a gente está falando aqui, o Botafogo precisando de uma referência, o Botafogo com um clube com um elenco muito jovem, e aí o líder do time vai para a internet falar que está pensando em ir embora. E assim, ele tem todo o direito de querer ir embora. Você conhece os bastidores do Botafogo mais do que todo mundo para saber que não é fácil. Ou você tem que amar muito, ou você tem que ser maluco para permanecer são ali dentro daquele ambiente do Botafogo, que é o mesmo, com as mesmas pessoas há 15, 20 anos. Todo mundo, o Montenegro foi teu dirigente, o Rottenberg foi teu dirigente, o próprio Carlos Eduardo Pereira foi teu dirigente. Então são as mesmas pessoas. É normal que o cara pire, mas o cara, como liderança do grupo, o cara vir falar aquilo na internet, isso balança o vestiário, né, André? Porque você vê, quando um moleque vê que o cara que ele deveria se espelhar até querer ir embora, isso pesa a cabeça dele. Vamos por partes, tá, Cadu? Assim, eu discordo de um certo ponto do que você está falando e talvez concordo com os outros. Discordo com pontos de repente,
o cara deixar bater uma falta, bater um pênalti, tá? Por quê? Eu, quando joguei em 2009 e 2007, eu tinha excelentes batedores de pênalti de falta, que era Juninho e Lúcio, tá? Isso era unanimidade, né? Em 2009 eu me lembro que eu errei um pênalti no jogo do Santo André, se não me engano, que foi a demissão do Ney Franco, que o Lúcio Flávio Acho que estava foi no jogo e Atlético eu pedi... Paranaense, André. Não me lembro, não me lembro. E eu pedi para bater o pênalti e errei o pênalti. E o Lúcio deixou. Não foi falta de educação, não foi. Mas eu treinava. Não estou dizendo que os caras também não treinam. Então, assim, isso é muito também do treinador, de deixar ou não, de deixar essa liberdade. Eu já trabalhei com um treinador que falava, ó, quem estiver bem no momento pega a bola e bate. Já trabalhei com um treinador que fala assim, não, quem vai bater é só esse aqui e ponto final. Eu não quero ninguém que encoste na bola. Então, assim, tem todo tipo de treinador, tem todo tipo de ordem, tem todo tipo de líderes, né? Então, assim, isso eu discordo um pouco, né, do que você está falando. Em relação à liderança, ao Honda vir publicamente, né, como você mesmo falou, o meu comentário, né, foi até um pouco, não vou dizer exagerado, mas foi um pouco realista ou sem papas na língua, como sempre fui na minha vida. Sempre que eu tive que falar, eu falava as coisas enfim, me ferrei muitas vezes por causa disso, mas, enfim, não tem problema, né? Mas, como você disse, você tem um líder, né, que tem que ser um líder de um grupo, mesmo com a dificuldade da língua, né? O profissionalismo dele, pelo que eu sei, é um dos caras mais profissionais que tem dentro do Botafogo hoje. É um cara que jogou a vida toda na Europa, está acostumado com outro tipo de coisa, né? De repente poderiam ter colocado na cabeça dele que o Botafogo seria de uma outra forma de quando ele chegou e viu como é que é o Botafogo, não só o Botafogo, mas enfim, qualquer outro clube que ele fosse, etc. Então, assim, é difícil quando você tem um jogador como ele, chega na rede social e fala assim, o clube tem que me convencer para mim ir embora. Peraí, o clube tem que te convencer para você não ir embora? O clube é maior do que qualquer jogador, entendeu? Tudo bem, pô, a gente sabe que o Honda é uma peça muito fundamental hoje no Botafogo, mas o Honda passa, o clube fica. Se o Botafogo cair para a Série B, o Honda vai embora, o Botafogo vai ficar. Não só o Honda, como outros jogadores. Então, o meu questionamento foi o seguinte: se ele quer fazer esse tipo de questionamento, se ele quer fazer esse tipo de pergunta, que faça internamente, que não exponha isso para a torcida. E as coisas já não estão boas. Então era só mais lenha na fogueira. Entendeu? Então, assim, se tá incomodado, então vai embora. Não precisa. Porque, Cadu, eu sou o tipo de pessoa assim, quem quer não ameaça, faz. Se o cara quer ir embora, ele pega e vai embora, não vai ficar ameaçando. Entendeu? Então, assim, não é o Botafogo que tem que convencer, não só ele, como qualquer outro jogador, a ficar. Se o cara quiser ficar, ele fica. Se não quiser, vai embora. Né? Foi assim comigo em 2007, quando eu fui vendido. Né? O Botafogo, não, na minha época, não fez nenhum tipo de esforço, e eu também, no meu lado, eu também não queria ficar, porque o meu lado financeiro, naquele momento, pesava muito mais para mim, né? Mas nunca deixei de ser botafoguense, nunca deixei de respeitar o clube, etc. Então, assim, o Botafogo é maior do que tudo. Acho que isso é o ponto mais importante. Os jogadores passam, treinadores passam e a instituição continua. Né? E em relação aos dirigentes, cara, eu posso dizer assim, eu nunca defendi ninguém, nunca fui muito amigo de dirigente nenhum, mas eu posso te dizer assim, com todas as letras, tem um cara que acho que você não gosta, muita gente não gosta, que chama Carlos Augusto Montenegro. Se não fosse Carlos Augusto Montenegro, o Botafogo já teria falido há muitos anos. Isso é nítido. Isso todo mundo já sabe, porque o que esse botafoguense, não só ele, como Manuel Renha, como, enfim, outros, o que esses caras já botaram de dinheiro dentro do clube, para o clube não ser acionado ou não falir, é um absurdo. Então, assim, acho que isso também tem que ser levado em consideração. É claro que eles falam muitas besteiras, erram muito, mas eles são, né, hoje, talvez pelo Botafogo não estar na situação de falência, né, posso dizer, atualmente, nos anos agora, um pouquinho mais para trás, o Felipe Neto, talvez é um cara também que ajudou muito financeiramente ao clube, até contratando jogador para o clube, pagando salário, né, para jogador. Então, assim, são esses caras que não estou dizendo que só porque o cara dá dinheiro que o cara é maravilhoso, não.
mas a gente também tem que exaltar esse tipo de torcedores, vamos dizer assim, né? Uhum. A minha única questão com o Montenegro, cara, é assim, sou muito grato porque eu sei que o Botafogo só sobrevive por causa dele. Mas ele fala muita coisa na hora errada, muita coisa. E assim, cara, tu é atleta, você sabe como algumas declarações de dirigentes pegam mal pro vestiário. O cara, entre os jogos da Copa do Brasil, ele deu uma entrevista coletiva onde claramente ele falou só, ele falou que quando ele viu o Cícero escalado pelo Lazzaroni, era para o Lazzaroni ter sido demitido no vestiário. Ele falou que o Juan não tem condições de ser jogador do Botafogo. Ele já tinha falado de outros jogadores. Enfim, ele publicamente ele fala o nome e fala abertamente que esse jogador não serve, que esse jogador é ruim, que o treinador não tem que escalar e o jogador está no clube. Isso para rachar, ainda mais uma semana de jogo decisivo, para rachar o elenco, para os caras virarem, para os caras falar, beleza, é assim, então não vou correr. Sabe que essa é uma bomba dentro do vestiário. Então o bolso do Montenegro já está sempre aberto, mas ele podia fechar um pouco a boca às vezes, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que nesses momentos, o quanto menos se fala é melhor, né? Então, não só o Montenegro, como outros. Eu posso falar da minha época, o ex-presidente Maurício Assunção, para mim, foi um catástrofe, né, para o Botafogo, principalmente o segundo ano dele, né? Então, assim, acho que nesses momentos, assim, entram realmente o torcedor, né? Não entra o dirigente, não entra a pessoa ser humano. O cara, como é que o cara vai falar de um atleta, né, que tem vínculo com o clube, né? O cara sendo dirigente, isso é inadmissível, isso só piora as coisas, como você mesmo disse, e volta a repetir. Então, tem certos momentos que não só o Montenegro, como outros aí, vários que a gente pode citar, que tem que passar o zipzinho na boca e só assistir o jogo, né? E depois sim, quando estiver em casa, ou enfim, quando acabar o jogo, que não torne publicamente só piorando esse tipo de crítica, porque não adianta nada. Se crítica, se vaiar, se xingar, resolvesse, né, o que ia acontecer? Se crítica resolvesse, todo o time era campeão, porque o que tem mais crítica do que ideia. Deixa eu só